Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre o Dia de Conscientização do Estresse. Um dia importante, hoje, amanhã, não apenas o dia 17, o terceiro domingo de novembro, de dezembro, mas sim, todos os dias deve ser o dia de conscientização. Agir como exige o momento, mas também não exagerar quanto à preocupação. Pode ser uma boa receita ou é uma péssima receita. Não exagerar é uma excelente receita. O exagero sempre leva ao excesso, é claro, né? E esse excesso é um gerador de cobrança, é um gerador de ansiedade, de angústia, sem dúvida nenhuma, um grande gatilho para o estresse. Acho que o exagero, né? Tem aquela música do nosso Cazuza, exagerado, né? A gente é um pouquinho exagerado porque a gente quer sempre o melhor, né? A gente quer ser o top, a gente quer o melhor carro, a melhor roupa, agora tem que ter tudo da melhor marca, né? E a gente também vai muito aquela coisa assim do preço, né? Então, quanto mais caro, melhor. É uma ilusão, é uma bobagem, né? E a gente fica se impondo essas regras de qualidade. Tudo bem, se fosse assim, nós íamos ter que todo mundo andar de Mercedes, né? Mas os outros carros andam tão bem quanto Mercedes, e até tem carros que tem tudo que uma Mercedes tem por 3 vezes menos. É muito mais barato. Eu me lembro uma vez que eu estava numa situação de penúria lá em Pelotas, e eu tenho 5 filhos, as 5 filhas pequenas. E eu não tinha dinheiro para sair em férias, louco para estar em Punta del Este, Rio de Janeiro. Laranjal ali do lado. Exatamente, tinha um laranjal, mas eu não gosto muito da água do laranjal e tal. Aí o que eu fiz com as minhas filhas? Um calor, né? Peguei elas e fui para Cascatinha, a cascata que tem ali. Aquilo foi uma farra, né? E atirava água naquelas gurias e tal, e pronto, né? E a gente ia lá para os clubes de regatas que tinha no Rio São Gonçalo. Então não tem dinheiro para ir. O importante é estar junto com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, né? Então eu acho isso que é o importante. Então agora, se nós vamos comer caviar na ceia de Natal, ou vamos comer uma bolachinha, não interessa. O que interessa é estar com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, né? E tentar fazer com que todas as pessoas, nesse momento, nesse final de ano, né, a gente se una, né? Na verdade, a união que às vezes a gente passa longe durante o ano inteiro, né? E o grande problema do estresse é a distância. Uma das causas maiores de estresse é a distância do local onde a gente mora para o local onde a gente trabalha. Então, uma coisa que é fundamental, tu ficar mais próximo do teu trabalho, com uma certa distância também, porque senão estão te chamando a toda hora, né? Mas evitar essa situação que provoca esse estresse, o trânsito, né? Essa cobrança que a gente tem 3 celulares, aí toca aqueles 3 celulares tudo junto, né? Então, evitar essas coisas. Na verdade, é o seguinte, nós vamos morrer de qualquer maneira, mas a gente pode morrer bem e ter uma vida de qualidade. Mas para isso nós temos que ter 3 coisas: cabeça fria, barriga vazia e pé quente. Isso é o básico, simples e duradouro. Se a gente quer ter uma sobrevida e uma vida de qualidade, nós temos que ter essas 3 coisas: comer menos, né? Se exercitar mais e tentar não se estressar. É humanamente impossível, né? Voltando à questão da Copa do Mundo. Em 70, nós tínhamos um lateral esquerdo chamado Marco Antônio, que era o titular da Copa do Brasil, da seleção brasileira. Jogava no Fluminense. Jogava no Fluminense, era um craque. O reserva era o Everaldo Marques da Silva, aqui do Grêmio. O Everaldo não jogava 1/10 do que o Marco Antônio jogava. Aí o Zagallo tirou a camiseta 6 para o Marco Antônio. Vamos lá, bota a camiseta e entra em campo contra a Tchecoslováquia da estreia. O coitado do Marco Antônio estava tão ansioso, tão estressado, que teve uma diarreia, mas uma diarreia que ele fez aquilo no calção e não conseguiu entrar em campo. Quem entrou? O Everaldo, que jogava muito menos, mas era muito mais sereno, mais tranquilo e estava condicionado mentalmente
melhor do que o Marco Antônio. Tecnicamente o Marco Antônio era melhor, fisicamente eram iguais, mas o Everaldo tinha aquele equilíbrio. Mas esse equilíbrio do Everaldo também se deu por um certo tempo, aí ele foi campeão do mundo, chegou a Porto Alegre, parou para o Everaldo, e o Everaldo também subiu a cabeça e um dia deu uma bufetada no José Fabini Neto, que foi um árbitro de futebol, ficou 1 ano e meio no gancho. Então, a gente está condicionado mentalmente, mas às vezes chega uma hora que a gente se descondiciona. Então, a gente tem que estar sempre se preparando para todas essas situações e fatores estressantes, principalmente fatores estressantes externos, que a gente vai enfrentar todo dia e toda hora. Eu acho que está muito ligado à expectativa das pessoas. Na realidade, se a pessoa, usando o exemplo do Dr. Ricardo, se a pessoa acha que ela deve estar comendo caviar e ela tem bolacha para comer, isso vai causar um sofrimento terrível na pessoa. Mas se o objetivo dessa pessoa for confraternizar, for estar feliz, estar bem, não importa tanto se ela vai estar comendo caviar ou biscoito. Então, a expectativa é muito, muito importante. Infelizmente, como as nossas expectativas, os nossos pensamentos ocorrem normalmente de uma forma automática, muitas vezes as pessoas não têm nem consciência do que elas estão esperando. Então, em primeiro lugar, sim, nós queremos ter expectativas, porque senão não há nem estímulo para se continuar vivendo, mas essas expectativas precisam ser realistas, e nós precisamos ter flexibilidade para mudar essas expectativas. Eu tenho a expectativa de passar o Natal com a minha família. De repente, a minha família não poderá estar comigo. Então, eu tenho a opção de me esconder na cama, ficar infeliz e chorar o Natal inteiro, ou eu vou criar um plano B. Então, eu acho que a criatividade, a flexibilidade e o realismo em avaliar as nossas expectativas serão extremamente importantes para definir se eu serei ou não aquela pessoa feliz que imagino que a maior parte das pessoas queira ser. Nós estamos com a expectativa de ser campeões do mundo nessa Copa que vem aqui, porque aqui no Brasil nós já perdemos uma, não tem jeito, nós somos obrigados a ser campeões. Se nós não formos, vai ser uma grande decepção, uma grande frustração, e não adianta vir com essa conversa que não foi bem, jogou bem, perdeu no detalhe. Não adianta, tem que ganhar. É que nem o Grêmio aqui, né? Foi vice-campeão do Brasileiro, classificou para a Libertadores, mas não foi campeão, demite o técnico. Não tem, mas eu fui o vice. Vice no Brasil e nada é a mesma coisa, né? Então, isso é da nossa cultura. Claro que foi importante e tal e coisa. Então, o Filipão que se prepare. Em Portugal, ele foi vice lá da Eurocopa em Portugal. Mas isso é em Portugal. Aqui não. Eu acho que voltamos à questão da expectativa. Muitas vezes, inclusive com atletas se vê muito, a pessoa fez teve um resultado que nunca tinha tido antes, um resultado extremamente positivo, mas não foi primeiro lugar. Ela tirou segundo lugar. E ela esquece totalmente aquele resultado maravilhoso porque ela não venceu. Então, eu acho que voltamos à ideia da expectativa, e eu acho que a expectativa, se as pessoas tiverem consciência das expectativas e puderem adaptar essa expectativa à realidade, eu acho que a nossa comunidade seria bem menos estressada. A nossa estimativa da ISMA-BR, em termos de 70% da população economicamente ativa ser estressada, estaria totalmente desatualizada, e as pessoas seriam muito mais felizes, teriam muito mais alegria para fazer suas coisas. A questão dos objetivos, assim, o que é ser feliz? O que é ser feliz? Ser feliz é estar bem, ter conforto, ter uma garantia de ter uma velhice com todas as condições de vida, né? O que é hoje? Hoje, por exemplo, tu não ter hoje TV a cabo dentro da tua casa e não ter internet, antigamente ninguém tinha isso, né? Como é que não vai viver hoje sem internet, sem telefone celular e sem TV a cabo? Voltamos à questão da expectativa. Eu, pessoalmente, na minha casa, eu não tenho nem internet e nem TV a cabo, porque eu tenho isso em outros lugares que eu circulo. Então, a minha casa, entre aspas, para mim é o meu templo. É o lugar onde eu vou, me recomponho de todos os desgastes, de todas as frustrações, etc., do dia a dia. Então, é uma questão de escolha, né? E essa questão de objetivos também é uma questão de expectativa. Se eu acho que eu quero ter objetivos rígidos, objetivos talvez muitas vezes inatingíveis,
isso vai me gerar uma depressão muito grande, vai me gerar raiva, vai me gerar angústia, vai me gerar ansiedade, certamente um nível de estresse elevado. Mas eu posso ter objetivos mais flexíveis, eu posso ter outras maneiras, digamos assim, de vivenciar a minha vida. O que é ser feliz? Para mim, ser feliz é estar bem. Então, eu acho que quando a pessoa está bem, ela está centrada, ela está confortável com quem ela é e não com quem ela tem, ela está bem. Ela está no seu ponto de equilíbrio, que nós chamamos de homeostase. E eu acho que felicidade é isso. É o bem-estar físico e mental. Quer dizer, a gente não se preocupa com a saúde enquanto a gente tem saúde. Mas se um dia a gente quebrar a perna e não conseguir caminhar, isso é uma situação que deixa a pessoa muito deprimida, né? Porque ela tem que depender de outro para poder se locomover. Então, essas coisas que a gente tem que pensar, né? E, na verdade, a gente não pensa muito. A gente fica fazendo uma reação medular, né? Vai até a medula, até o cerebelo e não sobe até o cérebro. Porque a gente não prevê as coisas. Então, quando tu perde, aí que tu valoriza. Então, o que nós temos que estar? O que é estar bem? É estar bem mentalmente e fisicamente. O que é estar bem mentalmente? O que me deixa feliz? Então nós temos que ter esses parâmetros e, como tu bem colocaste, ter humildade, ou seja, as nossas expectativas. Por quê? Porque senão a nossa frustração vai ser muito grande, né? Hoje é impossível tu obter 100% de tudo, sempre vai ter uma perda natural e prevista, né? Então, é diminuir as expectativas, diminuir a paranoia, né? E deixar a coisa andar. Claro que é óbvio que quando nós estamos preparados e condicionados para obter os nossos objetivos, tudo se torna mais fácil, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu tenho, né? Então, ou mais satisfação, né, doutor? Exatamente, às vezes não é o dinheiro, né? às vezes é a satisfação. Vezes a gente ganha também, mas não recebe. Né? É verdade. Esse é outro fator de estresse grande. É a diferença entre o workaholic e o work lover, né? A pessoa que é escrava do trabalho e a pessoa que ama o seu trabalho, que é apaixonada pelo seu trabalho. Como é que se diz assim? Tem aquele que gosta de ter um emprego e tem gente que gosta de ter um trabalho. Por exemplo, o artista não tem emprego. O artista, o maior prêmio que ele pode receber é o aplauso, né? Então, o Batista, que é cantor, sabe disso. E muito bom cantor. Muito bom cantor e muito modesto também. Sim, né? De uma faz modéstia parte. fantástica. Eu sempre digo que eu tenho um nariz perfeito também, faz parte da modéstia. Né? Então, assim, qual é a tua satisfação maior? Eu sei qual é a tua satisfação maior. É o reconhecimento, né? O reconhecimento de uma aptidão que tu tem, que é da voz, da harmonia, da afinação. Então, por exemplo, quando tu canta, o que tu está esperando? O aplauso. Eu, por exemplo, não sei cantar, né? Então eu tento me safar pela oratória, né? Então eu discurso. Não mais de 5 minutos, né? O bom discurso tem 5 minutos. Né? Short and sweet. O doutor Ricardo fez um comentário muito interessante a respeito da gratificação. Eu acho que depois de nós termos as nossas necessidades básicas atingidas, e isso é um lugar para morar, comida, água, um par de orelhas para nos ouvir, o que nós mais queremos, nós seres humanos, é nos sentirmos recompensados por aquilo que nós fazemos. E hoje em dia a nossa sociedade, ela está tão gananciosa, ela está tão competitiva e tão ocupada muitas vezes com pequenas coisas que não gratifica as pessoas que fazem isso acontecer. Mesmo reconhecendo, não externa. Exatamente. Às vezes as pessoas não querem externar porque isso vai fazer com que o outro pense que ele é muito, né? Exatamente. Mas enfim, eu acho que a procura por um hobby, a procura por um trabalho voluntário circula muito pela falta de gratificação, pela falta de reconhecimento que as pessoas estão tendo no trabalho. Então fica aquela carência e muitas pessoas se sentem extremamente infelizes com isso. Muitas pessoas ficam até deprimidas em função disso. E outras usam a sua criatividade para buscar um hobby, para buscar um grupo, para buscar um trabalho voluntário que possa, de alguma forma, compensar essa falta de gratificação que elas sentem no dia a dia. Então, a falta de reconhecimento, a falta de gratificação são
incríveis indutores do estresse e da infelicidade. Agora eu quero falar de uma questão cultural. Tem povos que são mais generosos. Nós aqui no Rio Grande do Sul somos estressados pela própria natureza. Por quê? Porque a nossa população é uma população que aqui veio para guerrear, para lutar em defesa das nossas fronteiras. Então nós somos um povo guerreiro, né? Nós somos peleadores, né? Então a gente aqui compete até com a sombra. Aqui a gente sofre duplamente no futebol, porque a gente torce para o nosso time e torce contra o outro, né? Às vezes mais contra. Muito mais contra. Por exemplo, nós gremistas somos Mazembe desde criancinha, né? Mas os colorados não fiquem tranquilos, porque o Internacional é o Mazembe do Barcelona, né? Fiquem tranquilos, vocês estão iguais, né? Chamaremos então, um colorado para o próximo programa para essa resposta seja digna. Né? Não podia passar o ano sem dar essa, né? Então, é bem isso. Mas então, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos muito exigentes. Quando o coitado do Dunga levantou a taça lá nos Estados Unidos, tinha gente que criticava o jeito como ele levantou a taça. Entendeu? Nós criticamos aqui tudo, né? E para o gaúcho aplaudir alguém e reconhecer alguém, olha, o cara tem que ser quase um semideus. E quando reconhece, morre de inveja. Então, por exemplo, os ídolos do Internacional, o Figueroa, o Dunga, o Falcão e o Fernandão, todos eles foram dizimados pelo próprio Internacional. Agora, no Grêmio, ocorreu um fato similar com o Renato, que é um ídolo, foi o maior jogador da história e nenhum poderá ser maior do que o Renato. Mas como técnico não foi bem. Então nós temos que poupar o ídolo. Mas então nós somos muito exigentes e pouco generosos. Só para confirmar o que está sendo dito e contrariar um pouco do que está sendo dito. Existe o maior, o mais importante e o melhor. O Renato foi o jogador mais importante da história do Grêmio pela conquista do Mundial. O mais importante. O maior e melhor foi o zagueiro Ayrton Ferreira da Silva. Eu posso concordar, é que a importância do título mundial, né? Então, assim, o Renato, o maior jogador da história do Grêmio será, eu acho que tem até o Fábio Koff botar uma estátua para ele, como jogador, até com aquela imagem dele vibrando com aquele gol. Então, para a pessoa ser reconhecida aqui, o Renato aqui, ele tem a indiferença de 50% da população, né? E entre os gremistas a gente consegue ainda hoje não entrar nessa onda antropofágica que fazem com os ídolos do co-irmão, mas no Rio de Janeiro o Renato era o rei do Rio, né? O povo carioca é muito mais generoso. No Rio de Janeiro tu faz uma embaixadinha, o Maracanã vem abaixo, tu já vira ídolo. Um dia o Beto Fuscão, que era zagueiro do Grêmio, saiu peneirando uma bola lá, foi para a seleção brasileira. Agora aqui não, a gente, por exemplo, aqui o Escoco do Internacional era um jogador maravilhoso lá na Argentina, que é reserva. Então nós gaúchos, nós somos um povo muito exigente, né? E exigimos expectativas, aqui tem que ser campeão, né? Não tem, é aquela história do vice não tem vez. Então isso tudo gera o quê? Raiva e medo. Porque se tu não obtém isso, tu tá ferrado. E isso dá um estresse do inferno. E isso gera uma ansiedade tremenda, uma frustração tremenda e uma depressão. Essa formação do Rio Grande do Sul merece muitos estudos e divulgação desses estudos, porque nós temos marcadamente essa influência ibérica dos primeiros tempos, que permanece introjetada, né? Mas temos também a influência da miscigenação, da produção que trouxeram os imigrantes das levas, notadamente de alemães, de italianos, que são predominantes, mas aí inclui suíços, poloneses, que vieram para o Rio Grande do Sul e tantos outros, sírios, judeus, né? Tantos que vieram para cá. Esta influência que nós temos agora. E a melhor de todas as influências, porque essa miscigenação criou a mulher mais bonita do mundo em todos os tempos. Pode olhar por aí, que vai ver a origem, é Rio Grande do Sul. Merece sim um estudo. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje, aqui pela TV Assembleia, e temos 2 minutos e meio para cada um dos convidados. Diante da excelência dos participantes, nós temos 30 segundos mais do que o
convencionado no programa. Começamos com o Dr. Ricardo Nogueira. Primeiro, Batista, eu quero agradecer a oportunidade que tu tem me dado pessoalmente de vir aqui externar as nossas opiniões, né? E a gente já cria um elo de amizade, né? De identificação, porque eu me identifico muito com o teu pensamento. Então, para mim, vir aqui é uma alegria muito grande, é um momento de satisfação, de gratificação, e também não podemos fugir da questão que estamos no final do ano, né? Que, bem ou mal, com todos os estresses ocorridos, nós conseguimos chegar aqui, e ano que vem esperamos continuar aqui, né? E desejar a todos um bom Natal com as suas famílias, com seus amigos, né? E também um ano que vem que a gente tenha mais paciência, mais serenidade para aguentar as obras da Copa, que passarão da Copa, né? Ao meu amigo Fortunati, eu vou te dizer uma coisa, eu sei que essas obras são boas para a cidade, uma maravilha, mas dão um estresse danado, Fortunati. Eu sei que no final, quando tu não for mais prefeito, talvez governador do estado, a gente te agradeça, né? Mas até lá nós vamos aguentar juntos aqui. Então, um bom ano para todos e um Feliz Natal. Muito obrigado, Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra do Grupo Hospitalar Mãe de Deus, pela participação no nosso Democracia aqui pela TV Assembleia. Muito importante a sua participação, que é uma exigência do telespectador, um prazer para todos nós, mas uma exigência daqueles que estão em casa e acompanham com muita alegria a sua presença no programa. Doutora Ana Maria Rossi. Fiquei muito satisfeita com o convite para estar aqui, falar sobre o Dia de Conscientização do Estresse. Sem dúvida nenhuma, uma iniciativa importante quando se tem consciência do nível de pessoas que são negativamente afetadas pelo excesso de estresse. Lamento a ausência do deputado Adão Vilaverde, que por motivos profissionais não pôde debater conosco hoje, pois ele é o iniciador, digamos, o autor desse projeto de lei que quer instaurar ou instituir o Dia de Conscientização do Estresse em nível estadual. Aos nossos telespectadores, gostaria de deixar um recadinho que, se nós não temos controle para mudar aquilo que nos afeta, podemos usar a nossa criatividade, a nossa flexibilidade para gerenciar a maneira como nós reagimos à situação. Sabemos que essa época de final de ano é uma época de sobrecarga emocional, para algumas pessoas uma sobrecarga extremamente positiva, para outras pessoas extremamente deprimente, extremamente triste. Lembrando sempre que na primeira semana de janeiro, todas as coisas retornam ao jornal. E no meio tempo a gente faz o quê? A gente respira, respira e respira. Muito obrigada, um Feliz Natal e uma excelente entrada de ano. Muito obrigado, doutora Ana Maria Rossi, doutora, presidente da ISMA Brasil, pela participação no nosso Democracia aqui pela TV Assembleia. Foram econômicos no final. Falaram menos do que o tempo que foi destinado. Entende-se, mas foi dito tudo aquilo que é interessante para que o telespectador saiba e possa acompanhar. E também existe na manifestação de cada um pouco de receita, de receituário. Não é? Procurem controlar a ansiedade. Não é? Não sejam tão competitivos. Fácil de dizer, difícil de realizar. Saibam que o que não acontece hoje poderá acontecer amanhã, talvez com mais prazer. E ser feliz pode ser trocado por estar feliz. Não é verdade? É neste momento eu vivo um estágio de felicidade. Viverei outros. E enquanto não estiver feliz, estarei procurando a repetição, a reprodução desses momentos, para que possa entender melhor a mim e a vida. Não é? É uma conversa que a gente faz todos os dias, sem pronunciar as palavras, com a gente mesmo. Né? Quem sabe isso, eu supero, quem sabe isso. Tem até uma espécie de conformismo, né, doutor Ricardo, que diz assim, uma expressão antiga, né, há males que vêm para o bem, eu aprendi com isto. Né? A tal injustiça que eu sofri foi de uma pessoa que eu não esperava e não sofrerei outra igual, porque com esta já estarei prevenido. Né? São formas que a gente encontra para justificativa. E muitas vezes
para a autojustificativa. Com isso, nós vamos encerrando a Democracia de hoje.